A paz do Senhor, meu nome é Leslie Cunha e hoje eu gostaria de dividir uma experiência que eu tive hoje. E antes eu gostaria de ler Êxodo 3:11. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire o Egito dos filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual o seu nome? Que eu direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirá os filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais de Abraão, o de Isaque e de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Então, assim, Moisés ele tinha um chamado muito forte. Todos conhecem a história de Moisés, que ele foi na manjedoura, foi criado no palácio. E Deus tem confirmado muitas coisas para minha vida durante alguns meses. E eu senti desejo de estar compartilhando com os irmãos. Quando Deus tem um chamado na sua vida, você começa a ser moldado desde pequeno. A minha primeira experiência dolorida foi com 3 anos de idade. Eu tive várias experiências doloridas. Algumas eu nunca entendi. E eu sempre me indagava: por que, pai? O que foi que eu fiz? Eu tive depressão toda uma vida. Com 7 anos eu ia para a escola e eu tinha tanta depressão que eu não sabia o que era aquilo. Eu só sei que eu dava o braço a minha mãe, eu não queria soltar. Quando eu chegava na escola eu não queria soltar, eu queria voltar para casa. Com 16 anos eu chegava na escola, um dia eu cheguei, olhei a porta da sala de aula e voltei correndo até chegar em casa. E minha mãe ligou pro meu melhor amigo que ia comigo com meu irmão. Era o melhor amigo do meu irmão, né? Era nosso amigo. E perguntou o que aconteceu com ela. E ele falou: não sei. Eu só sei que ela foi de cabeça baixa até a escola. Uma vez eu tava andando de cabeça baixa indo pra escola, que eu bati a cabeça no poste. E meu irmão e meu amigo passaram direto. De repente eles olharam pra trás: cadê a Leslie? Eu tinha batido a cabeça no poste porque eu só andava de cabeça baixa. E com 25 anos Deus me curou da depressão. Todavia, com 10, com 11, com 12, com 15, com 16, com 17, com 18, eu levantava todos os meus dias. Eu levantava e dizia: meu Deus, por que você não me levou? Por que você fez isso comigo mais uma vez? E eu não entendia por que eu sofria. Uma família boa, bem financeiramente, eu tinha tudo que eu queria. As coisas iam ser lançadas na moda, minha mãe já comprava pra mim. Mas nada me preenchia. Então, assim, eu tive um noivado fracassado. Eu tive pessoas que influenciaram na minha vida terrivelmente, na minha moral. E graças a Deus, com 25 anos, Deus me curou da depressão. Porém, eu entendi quando eu fiquei mais velha. Hoje, com 36 anos, eu entendo que tudo que eu passei, todos os abusos, todas as palavras proferidas, todas as tristezas, foram para me moldar. E hoje Deus confirma na boca de alguns profetas. E Deus tem chamado para certas pessoas. Então o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem chamado, não adianta correr. Ou você obedece, ou você obedece. Então, se você está passando uma situação muito difícil, a melhor opção de experiência própria é dar um glória muito alto. Se você perdeu seu emprego e você está sendo provado nisso, e você tem um chamado, a melhor opção é você ir no monte, no mais alto do monte. O monte mais alto que tiver. E você dá um glória muito alto e aceitar o que Deus tem para você. Porque quando você tem chamado, não adianta você correr.
Não adianta você fazer nada para mudar. Não adianta você falar, Deus, olha, eu não quero servir ao Senhor, isso é muito difícil. Você já nasce com isso, com o dom de ser pastor, você já nasce com o dom de ser um missionário, você já nasce com o dom do louvor. Isso você não inventa. Isso é Deus que te dá. E não adianta você correr. Eu conheço gente que tem chamado, que está no mundo, que tem sonhos. Sonhos que até me entregam, são de Deus. Porque tem chamado, tá brincando com Deus, tá no mundo, mas tem sonhos, entrega, entendeu? Tá lá no meio da bagunça e Deus revela a coisa, vê o que tem de errado e Deus toca no coração e sai dali. Porque quem tem chamado é selado. Moisés era gago. Moisés era gago. Como que um gago vai liderar um povo inteiro? E Deus falou, é você que eu quero, e acabou. Então, nós somos preparados. Quem tem chamado é preparado. E eu quero te dizer uma coisa. O sofrimento, seu sofrimento desde a sua infância, tudo que você passou, o abuso que você sofreu na sua adolescência, o abuso que você sofreu na sua juventude, um pai que te espancou, o pai que te tocou, a mãe que te expulsou de casa por causa do evangelho, ou qualquer coisa, depressão, tristeza, vontade de morrer, passar uma vida inteira sofrendo. Eu quero te dizer uma coisa, nada mais, nada menos. Deus estava tratando com você. Eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que você é um privilegiado, porque nem todo mundo tem esse chamado. E a má notícia é que você vai passar por peleja. E vai ter que passar dando glória a Deus muitas e muitas vezes. Porque para que Deus te use em cima do que Ele te deu, você tem que agir como Ele quer. Você tem que se despir. Você tem que tirar tudo que te separa de Deus. Um site na internet, um amigo que você muito gosta, uma música que você ouve, uma roupagem, você tem que tirar da sua vida. Você tem que... É a abstinência total das coisas do mundo. Então, é assim com todo mundo. Eu quero te dizer que não é assim só com você. São com todos que tem chamado. E creia. Assim que Deus estiver te moldando, te lapidando, entenda que é Jesus que está te botando segundo a vontade dEle para exercer aquilo que Ele quer que você faça. Às vezes Deus quer te colocar no púlpito pregando, louvando, e às vezes você não está entendendo. É Deus te moldando. Porque quem tem chamado, ou vai. Não tem essa de correr. Hoje eu fui, antes de ir pro monte, eu vi, na hora do almoço, um mendigo deitado pela varanda. Eu vi um mendigo deitado lá embaixo. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais ver essas situações, hein? Entra na vida daquele homem. E a minha família veio se despedir da minha mãe, que ela tá indo para Londres. E a minha tia estava aqui, pastora. A minha tia pastora. E quando descemos, eu senti uma vontade terrível de ir lá orar por aquele homem. Ele continuava deitado depois de horas no mesmo lugar. E a minha tia entrou no carro, tinham 3 carros, ela entrou no primeiro, eu estava no último. Quando ela saiu do carro e foi entrar ao encontro daquele mendigo, eu não me aguentei, eu saí do carro na hora, falei, não, se você quiser você vai, eu preciso. Eu saí daquele carro e saí correndo furar. Me ajoelhei diante daquele homem. Ele não acordava. E ele estava acordando muito devagar. Parecia que ele estava num semicoma. Porque ele ficou muitas horas no mesmo lugar. Parecia que ele estava num semicoma. E eu ajoelhei, botei mão pro céu. Falei, Senhor, ajuda, muda o rumo. Faz alguma coisa. E ali eu consegui falar com ele. E ele repetia. Eu falava... Fala para Jesus, Jesus me salva. E ele repetia, Jesus me salva, Jesus me liberta. E ele repetia, Jesus vem ao meu encontro. E eu creio que Deus, ele não estava oprimido. Ele era uma espécie de ele tinha problemas mentais, assim, você percebia. Era um menino bobo, um rapaz bobo. E ele tinha as mãos em caveiras, assim, umas mãos tortas. Você via que era uma pessoa totalmente dependente de alguma coisa. Que alguém deve ter abandonado ele. E a água que eu ia levar pro monte, eu dei pra ele bebeu em 1 segundo. E ele não queria pegar de jeito nenhum.
Pra você ver que quando a pessoa tá ali, às vezes a fome, a sede, ela tira o raciocínio total das pessoas. Então, nós oramos. Quando entramos no carro, fomos, oramos, aconselhamos. Nós entramos no carro. Ele levantou com tudo. E foi andando pra esquina. Olhou pra gente e falou: obrigado! Deu um grito. Eu falei: gente, o homem não estava conseguindo nem sentar. E eu creio que Deus vai trabalhar na vida daquele homem. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus tem um chamado, você não precisa ficar mostrando, você não precisa ficar indo em grandes igrejas, você não precisa mostrar o seu chamado para as pessoas verem, não. Quando você tem chamado, você realiza algo onde você está. Se você tem um ministério de missionário, você faz missão aonde mandar, aonde tiver que fazer. Ontem eu saí na igreja, não para a glória minha, mas para a glória de Deus. Eu saí da igreja, Deus tinha falado tanto comigo através de um profeta, que ele falou: você vai sair daqui, você veio com as suas pernas, mas você vai sair daqui flutuando. Quando eu saí da igreja, eu comecei a falar: meu Deus, que culto é esse? Era a minha intenção, falar: Jesus, que culto é esse? Que culto maravilhoso, o que é isso? Só que quando eu saí, eu comecei a falar línguas, e comecei a falar línguas, e eu não conseguia falar. Eu falei: Jesus, se cumprindo na minha mente, se cumprindo o que o pastor, o ungido, me entregou. E tinha 3 rapazes sentados. E eles olharam pra mim, eles conversavam, eles estavam rindo. Eu abaixei e falei: oi, vou aproveitar que vocês 3 estão reunidos. Eu gostaria de convidar vocês para aquela igreja ali, ó, domingo, 7 horas. E eles ficaram sérios de repente. Eles não acreditavam que uma moça estava baixando ali para eles de mochila, aquela hora da noite. Eles estavam sentados na calçada rindo muito. Acho que estava esperando alguém. Estava de frente com a pizzaria, esperando alguma carona, porque eles pareciam jogadores. E eles ficaram muito sérios e não entenderam. Nossa, uma menina teve uma coragem, porque essa carinha de nova, às vezes as pessoas ficam assim achando: poxa, mas essa menina tão nova, não sabendo a minha idade, 36 anos. E eu abaixei e falei com eles, e eles falaram: não, nós vamos sim. E eles ficaram me olhando, me observando e indo embora. Então, assim, quem tem chamado, você não precisa estar em grandes igrejas, não. Você pode cumprir sua missão dentro da sua casa, com o seu lar, com a sua família. Você pode sair, de repente Deus coloca uma pessoa na sua frente e você fala de Jesus para ela. Então, o que eu quero enfatizar nesse vídeo é que quem tem chamado, não adianta correr. Quem tem chamado vai sofrer. Não vai ter vida fácil, não. Porque Moisés teve uma vida difícil. Ele viveu no palácio, aprendeu, depois ele foi. Você acha que Abraão teve uma vida difícil? Primeiro que ele errou, levando o sobrinho dele junto com ele. Depois ele teve que escolher entre as planícies e entre os vales. Então, assim, não é fácil. Quem tem chamado, a verdade é dura. Quem tem chamado vai sofrer retaliações. Quando você orar por uma pessoa, você tem que voltar e ir para o jejum, ir para a madrugada e orar. Essa é a verdade. O crente, ele tem que viver em oração. Porque Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo, ele não fica brincando por aí, não, de fazer brincadeirinha de diabo, de ser diabo, não. Ele vem com voadora, ele vem com força, ele vem para te destruir. E quando ele não consegue, ele faz uma reunião e vem armado, mais forte ainda. Então o crente, ele tem que viver em busca constante. Hoje eu estava conversando com minhas primas no monte. Não adianta, se você ficar 2, 3, 4 dias, uma semana sem jejuar, sem buscar, se desligar um pouco no fio, trabalhar mais, se dar mais no emprego, e aquele negócio de desligar um pouco. Meu irmão, a voadora vem de certo. A voadora do diabo vem. Você não pode desligar de Deus, não. Porque quando você estiver ligado em Deus, no jejum, que o crente tem que viver em jejum, ele tem que fazer jejum, ele tem que estar em oração para ser blindado. Se você desligar no céu, você vai dar brecha para outras coisas. E quem tem chamado é pior ainda. Quem tem chamado não vai ter vida fácil, não. Vai ter vida felizinha, não. De passeios e mais passeios. É lógico que vai valer a pena. Quando você vê uma pessoa liberta, uma família totalmente liberta, um homem saindo das drogas e restaurando toda uma família. Olha que maravilha, você quer recompensa melhor? Não vai ser fácil, não. Mas você vai ver cura. Você vai ver uma pessoa com câncer assim, vai orar, e a pessoa vai ser curada. E isso vale muito a pena. Fora que quando você está na tribulação, na luta, e você mesmo assim, você adora, as coisas que tiverem agarrado na sua vida, Deus vai soltando. Deus dá brado.
Deus nunca vai te desonrar. Se você for fiel a Deus, for um servo de busca, Deus nunca vai te deixar envergonhado. Deus prometeu que ia abrir o mar vermelho. Imagina a falta de... Eu não teria... Meu Deus, um mar. Eu não sei se eu teria fé. Talvez por Deus. Lógico que Deus é a nossa força. E a gente confia no Senhor. Eu acreditaria sim, porque Deus é Deus. E Ele faz o que Ele quiser. Mas imagina o estreito de Moisés ali. Com aquele povo todo atrás. Olhando, mirando em Moisés. Eu acho que eles nem miravam no mar. Miravam em Moisés. Vamos ver o que Moisés vai fazer. Então assim... Deus... tem as coisas boas. Ele não vai te deixar envergonhado. Deus fez brotar água na rocha. Se precisar de multiplicar os pães de novo, Ele multiplica de novo. Porque Ele nunca vai te deixar envergonhado. E a palavra dEle nunca volta atrás. E creia, se você tem chamado, abrace com todo o seu coração. E mergulhe com tudo. Fala, Senhor, hoje eu aceito o meu chamado, faz o que o Senhor quiser. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo está ao alcance dele. Então agarre o seu chamado. Senhor, eis-me aqui. Tá doendo? Tá matando. Mas adore. Porque louvado seja o nome do Senhor. A dor pode estar aqui. Mas aqui só sai adoração. A dor pode estar aqui apertando. Pode estar incomodando. Talvez o seu sono possa estar leve demais devido às suas tribulações da sua vida. Mas continue adorando. Porque daqui não pode sair outra água senão água doce. Água salgada e água doce não combinam. Adore o Senhor. Quando acontecer uma coisa triste com você, uma fatalidade, chegue em casa, coloca a testa no chão, como eu faço. Eu sou do tipo de falar, deixa eu ir pro meu chão, colocar minha testa. Eu brinco assim às vezes. Então vai com a testa pro chão e adora. Adora. Seja contrário, porque o adversário ele sempre vai esperar que você reclame. Agora ela vai reclamar. Agora ela vai se render. Agora ela vai parar. Não. Constranja o diabo. Faça o contrário do que ele quer. Contrarie a vontade dele. Glorificando a Deus. Porque eu sei que a vitória é sua. E muitas curas, muitas vitórias chegarão à sua vida. E melhor, um lar que nos espera. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar aquele que é digno de honra e de glória. Aquele que não tem defeito. Aquele que te ama. Aquele que nunca vai abusar de você. Aquele que nunca vai brigar com você. Não vai levantar a voz para você. Aquele que sempre vai te divertir com amor. Vamos viver uma eternidade louvando o Senhor. Porque quando sairmos desse lugar, esse lugar não é para nós. Esse aqui não é nosso lar. Nós não vamos ficar aqui para sempre. O nosso lugar é lá em cima com o nosso Pai, com o nosso Deus Todo-Poderoso que contempla todas as coisas. Jesus, aquele que tem todo o poder. Aquele que o próprio nome tem poder. Nem o diabo fica onde tem o nome de Jesus, porque o nome dele é tão poderoso. Nós vamos adorar ele em espírito e verdade. Que Deus faça você entender o teu chamado. Que você comece a entender aonde Deus quer te levar. E você comece a falar, Senhor, me ajuda a começar. Eu quero atender o meu chamado, mas vai comigo. Porque sozinho eu não vou conseguir. É assim que eu sempre digo, vai comigo, Senhor. Tá apertando e o caminho estreitou, mas se o Senhor estiver aqui comigo, eu passo. E é assim que o Senhor vai fazer na sua vida. E aceita o teu chamado. Porque grandes milagres Deus vai fazer através da sua vida. Que Deus abençoe você grandemente. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sua família. Todos os dias da sua vida. Que Deus abençoe vocês. Shalom. Deus é fiel e Ele nunca erra.